Bom, com muito prazer, estamos iniciando aqui mais um TexTech, esse que, obviamente, tem o compromisso de ser o maior podcast brasileiro, né, de inteligência tributária, obviamente com essa grande parceria da BMS. E hoje nós vamos receber aqui, né, e eu fico muito contente quando eu recebo essa força feminina, né, aqui dentro do nosso podcast. E vou receber mais uma vez a Tatiane Além, né? E também hoje vou receber uma nova parceira da BMS, que é a Priscila Ott. É isso mesmo, né? Exatamente. Tá, André. eu vou começar pegando aqui o oi das meninas, né? Quero começar primeiro com a Tati. Tudo bem, Tati? Tudo ótimo, André. É um prazer voltar a gravar contigo e poder trazer para os nossos telespectadores, espectadores, ouvintes, soluções que a BMS traz para as empresas. Que joia. Priscila, tudo bem? Prazer em bem. conhecê-la. Prazer é Seja meu. bem-vinda, né, Obrigada. aqui ao nosso podcast. Eu já vou dizer para você que você vai ter mais trabalhos aqui com a gente. Você vai ser Graças a convidada Deus, que venha novas muito, vezes, venham muito né? trabalho. Isso. E aí, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, obrigada pelo convite, né, Tati? Agora eu tô a primeira vez gravando a Tati com a Tati já tá, assim, super conhecida no meio, né? E um Você prazer sabe que mesmo, uma satisfação. a Tati está com o nosso recorde até agora de visualização, 105 mas mil ela brilha, né? visualizações. Mas hoje a gente vai bater. Eu Hoje nós vamos, a gente vai vamos bater bater todos os essa visualização. recordes. Que bacana. Olha, bom, hoje vai ser um podcast bem interessante, porque nós vamos lançar aqui um produto novo da BMS, né? Que é uma forma nova aí de resolver uma dor do mercado. Mas antes da gente falar do produto, antes da gente falar do que de qual é essa dor, como que a gente vai resolver, eu queria falar um pouquinho de você, Claro. né? Porque eu sei que você é uma especialista em RH, né? Uma das grandes especialistas em RH do Brasil, né? Já trabalhou em grandes empresas, né? Vou citar aqui a Gol, né? Uma empresa que você trabalhou. Então eu queria que você contasse um pouquinho, falasse um pouquinho de você, contasse um pouquinho a sua história para nós. Claro. Bom, eu vim do interior de São Paulo, eu sou de Araçatuba, nasci em Araçatuba. É pé vermelho igual eu, então, Igualzinho, também, porque eu sou de terra São Manuel, quente, Botucatu. Exatamente. Ah, não, é um pouquinho mais Pouquinho longe. mais longe. Já é Você é mais mais friozinho, interior eu sou ainda. mais pé vermelho ainda. Araçatuba. E depois que eu me formei em análise de sistemas. Análise de e sistema. depois- Lá em Araçatuba. Lá em Birigui, na Birigui. verdade, na cidade vizinha. Aham. E aí, depois que eu me formei, na época eu trabalhava no Senac, né? Trabalhei 12 anos no Senac. E aí, vim trabalhar no Senac aqui em São Paulo. E aí, sempre trabalhando com inovação, com tecnologia, né? E aí, eu saí do Senac e fui para minha primeira vida de Gol, né? Costumo brincar que eu tive 2 vidas lá. E trabalhando como especialista de TI, atendendo a área de recursos humanos. Tá. Depois eu saí da Gol, fui para a Latam, sempre ali, sempre na Nessa aviação. aviação. E sempre que na aviação. diga-se de passagem, uma área bem complicada de trabalhar, né? Muito. Porque, assim, existem riscos, os profissionais trabalham tudo com alto risco, né? Não só o profissional que voa em si, como a operação de solo. É uma área muito regulada, É né? bem regulada, Ela só né? não é mais regulada que usina nuclear, para você ter uma Sim, ideia. eu Então, imagino. Tudo ali é tudo muito Então, assim, RH ali, controlado. quem sabe RH de aviação, sabe RH em qualquer outro lugar. É isso mesmo ou eu tô errado? É isso mesmo. É, né? Um super desafio, Aham. né? E aí, depois que eu saí da Latam, eu voltei pra Gol e aí eu mudei a minha carreira pra RH. Então, na Latam, eu também atendi ali a área, sendo de tecnologia, atendia recursos humanos. E aí, eu voltei pra Gol, atuando já na cadeira de head de operações e relações sindicais, né? E aí, as dores eram algumas já conhecidas, outras começaram a surgir, e aí, junto com a nossa área de tecnologia, a gente foi buscando melhorias e tudo mais. E aí, conhecemos a BMS. Ainda na Gol. Ainda na Gol, né? Eu Olha conheci só. a BMS uma super parceira. Eu vou falar uma palavra que só quem é do interior sabe. Aí a BMS ornou. Ornou, Né? exatamente. Ninguém tem ideia que Ninguém tem ideia do que sabe a o que gente é tá ornou? falando. Nosso técnico sabe? É quando uma coisa orna. Lá, né? Orna. Né? Sou Exatamente. de Porto Alegre. Lá orna também. Lá orna Falar também. nisso, Lá é inclusive, né? orna. Então, assim, E aí foi muito legal, porque a gente começou a compartilhar dores, né?
Ah, você conhece porque como eles estão sempre em muitas empresas e eles conhecem muitas pessoas, talvez eles poderiam ajudar até a gente em algumas dores que nós tínhamos, né? Sim. Então, a nossa parceria estava sempre voltada para o ramo previdenciário tributário, né? Uhum. Mas a gente acabava discutindo outras questões, né, Tati? Uhum. E aí surgiu uma dor, que é uma Uhum. dor de, eu diria, de 90% de todos os RHs. Uhum. E aí a gente vai falar um pouquinho Sim, dela vamos aqui, falar. Que a né? gente vai falar Como tantas desse. outras dores. Sim. E assim, o Tati, foi bom para a BMS ter feito essa conexão nova e trazer a Priscila para o time? A gente fala que a gente é especialista em recuperação de tributos, mas também a gente é especialista em gente. Aham. Você estava Então, comentando essa questão humana da a BMS, né? a gente fez um rebranding agora, Aham. trocou o logo, convidamos Essa palavra é alguns. tão chique, É chique rebranding, né? demais. A BMS é muito chique. É. E fizemos um Nossa, rebranding, surto. trocamos o logo, a identidade visual, Sim. como que a gente gosta de comunicar. E, Na realidade, a gente ornou mais Ornou agora. mais agora. É isso. a gente entrevistou alguns clientes. Sim. E o que foi mais relevante foi dito que a BMS não só faz aquele trabalho que ela é demandada. Uhum. Ela está sempre ouvindo as dores dos clientes e Uhum. trazendo novas soluções que até pela gente não eram pensadas, porque não eram Sim. dores nossas. É. Sim. Então, a gente tem uma escuta muito boa. Uhum. E com isso, a Pri, trabalhamos com a Pri muitos anos Uhum. e temos uma conexão intelectual. Sim. Então, a gente não fica só no trabalho, Sim, só no verdade. corporativo. Sim. A gente senta, entra, discute e vamos propor Uhum. novas soluções para minimizar as dores do RH, que está É. sempre apagando E até incêndio, André. porque, né, eu acredito assim, o RH ele tem uma coisa muito interessante. Apesar de RH, recursos humanos, né, obviamente, Que ele já é deixou muito. de ser, Sim, né? é, Algumas agora empresas também já é outro mudaram nome, né? várias, Agora até é. porque deixamos, Mas eu deixaram digo de ser assim, ó, a recursos, né? palavra é assim, mas ela no operacional, no dia a dia, ela é uma coisa teoricamente fria. Né? É. É assim, é uma coisa muito São muitas matemática, muitas obrigações. obrigações, né? E a parte humana em si, né? Ela fica meio é quase que desconectada a tudo isso. E a BMS traz essa coisa, né? De entender a questão humana, tentar resgatar, ver como funciona isso mesmo. Todo Tá? mundo da BMS passou algum dia na sua história por uma área de departamento de recursos humanos, do Sim. Pra departamento de resolver alguma pessoal. Sim, A gente, entendi. É. nós somos profissionais oriundos da área de tecnologia, na área tributária e na área de departamento pessoal e recursos humanos. Então, Uhum, essas dores já sentimos no sangue. uhum, Mas as empresas, elas são diversas. sim, Sim. São seres vivos, E praticamente. tem seus É. segmentos específicos, né? Com Sim. todo o seu regramento também. Aham. Né? Suas Então, obrigações. exato. Tá. Atendimento à legalidade, Uhum. às obrigações acessórias, uma conformidade tributária, Sim. que hoje é imposta de uma forma muito efetiva. Aham. Então, a BMS vem para contribuir para que os profissionais de recursos humanos possam focar as suas atividades na área de recursos humanos e deixa com a gente, Uhum. que a gente resolve a parte burocrática, trazendo tecnologia, É. inovação e E soluções. tentando ser o mais rápido e assertivo possível. É. Pri, então assim, ó, o produto que a gente está lançando nesse podcast é o Digital Health, ok? Isso, exato. Porém, antes da gente lançar um produto, obviamente um produto vem para sanar uma dor. Exato. E você estava me comentando que dentro do RH, né, tem muitas empresas que optam por plano de saúde, Uhum. né? E esse plano de saúde vira ali, como eu até desenhei aqui para mim entender, vira um triângulo, né? Plano de saúde, colaborador, o RH da empresa. E aí, no meio de tudo isso, cria-se um imbróglio, cria-se um problema. Eu queria que você me contasse primeiro esse problema. Claro. A gente, na verdade, as áreas de RH, elas estão passando por um processo de transformação digital, né? Certo. Algumas ainda, para você ter uma ideia, ainda fazem controles no papel de pão, outras já estão muito high-tech, olhando para inteligência artificial, olhando para diversos recursos que a tecnologia pode oferecer para melhorar a vida, principalmente de quem é de DP. Eu gosto muito de falar disso, porque o DP, ele parece que é só aquela área que resolve os problemas, mas não é bem isso, né? Assim, resolver problema
E dependendo do modelo que você vai aplicar de atendimento e tudo mais, dependendo do problema, você vai impactar a vida da pessoa, dela não ter um atendimento médico, dela não ter dinheiro para comprar um remédio ou não ter dinheiro para comprar comida, né? Então, essa atividade desse grupo de pessoas que estão relacionadas à folha de pagamento ou para DP, ou enfim, a nomenclatura que quiserem dar, são pessoas hoje que elas operacionalizam muitas coisas de forma manual, ou em planilhas, em PowerPoint, em Word, enfim. Certo, E aí elas acabam tendo muito retrabalho. certo, Então, uma das principais dores é voltada para plano de saúde. certo. Plano de saúde, hoje em dia, é um benefício que quase que 100% das empresas acabam oferecendo para os seus colaboradores. Tem algumas modalidades, né? Tem 100%, Ex- tem é, paralelo, é isso, né? exato. A Aham. empresa ela pode subsidiar uma parte ou não, né? Aham. E aí você tem dentro desse pedaço o processo de adesão a esse plano, que é um Certo. processo manual. Então as empresas oferecem lá um formulário que alguém vai lá preenche manualmente ou pelo Manualmente, sistema. digitalmente, pelo Digitalmente, sistema, ou ainda existe ainda até tem o na mão papel? mesmo, Inicia-se papel. o caos. inicia-se Aí o caos. começa-se o problema. tá? Exatamente. Inicia-se o caos. Ok. E aí é um super benefício que, inclusive, as empresas não conseguem ofertar no primeiro momento ali na adesão, logo que ele entrega a documentação para poder seguir o processo de admissão, porque você tem que. Alguns contratos têm um tempo para entrada, mas tem situações que você não consegue ter toda a documentação, ter todos os formulários preenchidos, porque Eu a não pessoa entendi. precisa. Eu sou Não, sou eu te sincero. explico. Não, eu te explica explico. de novo para a gente tentar entender na Algumas prática, tá? empresas têm. A empresa, não o plano de saúde, a empresa. Tá bom. Tá. Algumas empresas têm N planos de saúde. Ah, não tem uma só. Não, tem empresa que tem um só, tem Tá. empresa que tem N, Tá, né? ok. Então, Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que ela é vários estados, eu acho melhor trabalhar com esse plano aqui, esse aqui, exatamente. ou dentro do mesmo estado, áreas da empresa dentro de alguns planos de saúde. Funções também com planos diferentes, Tá, isso entendi, ok. isso pode acontecer. Tá, já aumenta-se o caos. Exato. E aí, É. dentro desse regramento do plano de saúde, você tem especificidades. Então, Certo. naquele plano eu só posso ter o colaborador, ou naquele outro plano eu só posso ter o colaborador e o dependente direto, que é esposo, esposa, filhos e filhos, ou enteados. No outro plano eu posso ter todos os dependentes diretos, mais pai, mãe, sogro, Sogro, sogra. Então, depende muito do contrato que a empresa fecha com a Entendi. operadora de saúde. Tá. E aí o colaborador ele vai escolher qual plano ele quer. Tem essa possibilidade. Algumas empresas ofertam essa possibilidade. E aí, Entendi. óbvio, vai muito da rede de atendimento, quais são os hospitais, quais são as clínicas, Aham. né? Quanto que é pagar de coparticipação? Quanto que paga, às Tá. vezes tem A coparticipação, às vezes participação não maior, tem. menor. Tá, É, ok. porque aí você tem duas coisas. Você tem o plano, vamos supor que ele custa R$100, não um valor chuto, aqui, estamos chutando um número bem redondo. módico, porque não existe esse plano sim, hoje em sim, dia, estamos né? pelo chute. Exato. Então, a empresa ela escolhe pagar 50%, o colaborador 50%. Ótimo. Uhum. Se o colaborador ele utilizar o plano, existe, dependendo do tipo de atendimento que ele faz, num pronto-socorro ou um exame, ele paga também uma taxa que chamada de coparticipação. Que normalmente gira em torno de 30%. É praxe de mercado algo em torno de 30%. Né? Tá. Algumas empresas acabam fazendo um pouco mais, outras um pouco menos, que é para você também não estimular muito o uso do plano, é para você tentar segurar um pouco também as despesas. Porque como que é composto esse custo do plano? Você tem o custo do prêmio, que é o valor que a empresa paga, né? O valor total, então, é R$100. Por mais que a empresa subsidie, a empresa vai lá, paga os R$100. E aí, já você vai entender por que eu estou explicando isso. E o colaborador, na folha de pagamento, desconta-se R$50. Certo. Então, a empresa já pagou e aí o valor fica resolvido ali dentro da empresa, porque a O empresa plano de descontou saúde do ele recebe colaborador. primeiro da empresa. Pronto. Exatamente. A operadora recebe da empresa. Por isso ponto. que a negociação é feita empresa, plano de saúde. Exatamente. Tá. O contrato precisa ser feito com uma pessoa jurídica Aham, responsável, né? Ok. E aí, com tudo isso, começa-se o início do caos, né, Tati? Exatamente. E aí entram toda a documentação, todos os formulários, que aí cada empresa tem um caminho para fazer. Tem empresa que faz todo o processo manual e direto com a operadora. Tem empresa que tem corretoras que cuidam desse processo, né? Ela meio que terceiriza esse processo.
mas são humanos que fazem esse Sim. trabalho. A partir do momento que ele recebe essa documentação toda de forma manual e recebe também as cópias dos documentos dessas pessoas, porque são documentos que são obrigatórios para cada plano de saúde, você tem que digitar isso em algum momento. E às vezes é um humano, a grande Tá. maioria das vezes um humano que acaba fazendo, e aí acaba gerando uma carteirinha com o nome errado, por exemplo. E eu acho que também existe o dia a dia disso depois para administrar, que é entra e sai de funcionário, entra e sai de Afastamento. afastamento, entra e sai na família também do Nasce, colaborador, né? nasceu, Casou, morreu. filho nasceu, né? Exatamente. Tem tudo isso. Tem. Então é E pra vivo. é É vivo. E para É vivo. cada situação dessa que acontece, é um Tem que ter passo uma que o alteração RH lá. tem que, Tá. Então isso providenciar. pesa o RH? Ficava Demais. pesando o RH? Demais. Eu É diria um, que é um à frente. benefício, benefício que a É. empresa oferece para o profissional, mas ela gera, entre aspas, ali no seu dia a dia, um malefício funcional. É isso? Gera uma grande demanda Demanda, de trabalho um que cômodo, ocupa. não vamos usar essa palavra, mas é uma demanda, a palavra é essa, uma É demanda. uma demanda e às vezes acaba gerando um problema para o próprio colaborador, né? Porque se ele já entregou uma documentação que por algum motivo, E ele sei lá, precisa. extravia, ele precisa daquele plano de saúde. Ele vai, chega lá, bate na porta do plano, exato. que você falou, a carteirinha tá errada, por exemplo. E aí volta lá para o RH contornar Aí, com a corretora que fala E, com a nos operadora. e nessa hora é correria ainda, além de Exato. tudo. Aí é Além final de de ser- semana, É, é geralmente, madrugada, né? é emergência com a Precisou, criança. emergência. Aí bate lá, não consegue porque tá A própria errado. troca do plano, né? Aham. Eu fiz algum tempo atrás aí algumas mudanças de plano de saúde. E é complexo você fazer essa mudança, porque eu tô tirando do plano A, tô migrando para o plano B, e aí eu tenho que garantir que todo mundo que estava nesse plano está indo para esse plano, só que todas as pessoas que são crônicas, que estão recebendo atendimento, elas não podem deixar de ser atendidas do plano novo. Sim. Então também tem um cuidado que você precisa ter nesse momento, né? Então, o trabalho da galera que fica lá batucando Doido, todo né? dia, né? Doido, né? Do pessoal da Folha, do pessoal Aham. de DP, É complexo. é complexo, né? E eu tô falando de um subsistema, Sim. né? Eu tô falando de um pedaço de um subsistema, que é Sim. a operacionalização do pacote de benefícios, né? Entendi. E a ideia do Digital Health, nesse caso, é ajudar os RHs, ser aí uma ferramenta que vai cortar um pouco desse mato alto, um pouco dessa dor, sanar um pouco dessa dor, né? Fisicamente e operacionalmente, como é que vai funcionar esse sistema? Vocês conseguem me responder? Assim, a BMS tem um viés muito tecnológico, né? Certo. Então, a gente já vem tratando nos outros podcasts sobre a gestão dos afastados. Muito conhecido, né? Trabalhamos para as maiores empresas do Brasil e vem em ser este braço para trazer tecnologia para diminuir burocracia. Uhum. Nesta mesma linha, é o nosso novo sistema. Então, é uma plataforma onde as informações estão ali sendo geridas. Se não existe dado, não se consegue medir, não se consegue gerenciar. Então, tem gestão de documentos, atendimentos, vão fazendo um chamado, tem prazos para serem respondidos, eficiência, um local só de armazenamento da documentação. O sistema vai avisar isso, é isso. O sistema vai estar monitorando, é isso? Sim, isso? ele Tô vai ter entendendo. alertas para Alertas, é trazer, isso. olha, o seu plano, você tem, por exemplo, tem planos de saúde que você tem um limite de idade de atendimento quando é filhos. Tem plano que é 18 anos, tem plano que é 21, tem plano que é 32 anos, depende da negociação do plano. Então, você recebe alertas, né? Olha, o plano do seu filho vai vencer daqui X meses. Atente-se para isso, porque naquele plano da empresa, o filho não vai poder ficar. Então, muito provavelmente, esse pai vai ter que, ou a mãe vai ter que contratar um outro plano para esse filho já adulto, né? Então... Desculpa de te cortar, mas a empresa que trabalha com esse sistema, vamos supor, eu vou trabalhar com o Digital Health. Eu vou receber dentro do Digital Health já essas atualizações Sim, dos sim. planos. Eu não vou ter que ir buscar isso em algum lugar. Não, a ideia é que Hoje eu tenho que buscar, é isso. Hoje, na verdade, você fica sem informação. Se você não é uma pessoa muito controlada, você não sabe muito bem qual que é a idade. Aí você tem, normalmente as empresas acabam tendo dentro das suas intranets ou das suas redes sociais, seus meios de comunicação com o colaborador, algumas informações sobre o plano de saúde, aí lá tem quando vence. Aí, mas a pessoa tem que ir atrás, né?
Então, a E ideia é a as pessoas gente... estão mais preocupadas com ser outra mais coisa proativo. do Sim. que identificar a idade até que ano vai o Exatamente, plano de saúde. exatamente. Ela precisa estar ali preocupada com a rotina dela do dia a dia, né? Com outras operações e não uma questão muito simples essa de vencimento, né? Entendi. Até também a gente vai ter dentro da ferramenta uma questão que é uma dor também para as empresas, que é a gente usa muito o termo de... Ai, me fugiu a nomenclatura agora, gente. Como é que é o nome? Sinistralidade. Não. Não. Que Porque a campanha. Aham. O que que é a campanha? Você negocia com o plano de saúde. Então, você tem todo ano, você vai lá, negocia com o plano de saúde, o reajuste do plano, porque você olha lá, prêmio versus utilização, isso dá um resultado que chama sinistralidade. Que normalmente ela tem que estar acima aí de 70%, aliás, ela tem que estar abaixo de 75% no equilíbrio ali do resultado dos dois. E todos os planos estão com problemas nesse quesito, e todas as Certo. empresas também. A gente tem tido reajustes sempre na casa de 2 dígitos, né? Bem pesado. É bem pesado. Então, quando você termina essa negociação, abre-se uma campanha. O que que é isso? Se eu quiser mudar de plano, por exemplo, eu estou num plano, a minha empresa oferece dentro do meu cargo a possibilidade de eu fazer um upgrade ou um downgrade dentro do plano que eu estou. Então, vamos supor que eu posso subir um ou descer um. Então, é nesse momento que o colaborador faz essa opção. Depois que você negocia, abre-se a campanha. Então, a campanha nada mais é do que você fazer de novo uma adesão no plano. Entendi. Então, o sistema também vai viabilizar Esse essa sistema vai ter possibilidade. cruzamento de dados, assim, Sim, Sim. para a ideia é que que ele a tenha. gente já, Aham. que, como você disse, que evite Exato. cadastros errados, é isso? Exato. Uma vez a pessoa foi cadastrada, filho de fulano, é assim, esse sistema vai Exatamente. armazenar e vai ser distribuído, né, nesse cruzamento de dados, é isso mesmo? E É isso assim, mesmo. eu queria também trazer um ponto, É. assim, muito relevante, além da questão de diminuir o trabalho que pode ser substituído pela tecnologia, né? Que todo mundo só fala em inteligência artificial, que vai substituir. O humano não vai. Não vai. A gente vai substituir aquele trabalho que é substituível, que não tem nenhum motivo para ser um trabalho braçal e tirar Sim. uma parte técnica. Mas também a gente tem uma dor, André, e é uma dor que a gente divide com a Pri há muito tempo. A gente fala aqui muito de gestão de afastados, né? O nosso episódio anterior, inclusive, foi sobre esse tema. Enquanto o colaborador está afastado, quem paga esse plano? Sim. Quem A empresa paga. A empresa paga pro plano de saúde, vai ter que pagar todo Porque ele mês. está recebendo pelo INSS. Sim. É. Mas a Aquela empresa paga parte, o plano, ela vai né? pagar. O que acontece hoje? Aham. Realidade. O que Certo. deveria ser e o que acontece? Certo. O colaborador afastado, ele vai começar a receber pelo INSS. Ok. Então, não vai ter aquela cobrança daquela coparticipação por questões técnicas. Nem da parte disso que ele é subsidiado pela empresa. Exatamente. Como que paga? Então, o que acontece? O colaborador fica afastado por 7, 8 meses. Retorna ao seu trabalho e tem uma continha para pagar. E às vezes é uma contona. Então, imagina, Então, vamos lá. ela, Maria dos dois Eu filhos. vou traduzir isso da coisa mais prática possível. Então, assim, eu me afastei, vamos supor, eu sou um colaborador, eu me afastei. O INSS está pagando o meu salário. Sim. Isso. Porém, o plano meu de saúde integral, naquele momento, quem está pagando é a empresa. Aquele E eu vou ficar 50, durante 1, isso. 2, 5 meses, 1 ano, a empresa vai pagar, porque ela paga isso num bolo. Isso. Exato. Né? O plano de saúde, ela paga num grande pacote pelo número de funcionários. Exato. Aí, quando eu volto, eu estou com essa conta para pagar, eu como Exatamente. funcionário. É Exatamente. isso. Porque é um benefício que quando você aceita o benefício, você aceita todas as suas condições, né? Então você tem a Os sua parte que benefícios, a empresa os subsidia, deveres que você e direitos. subsidia. Exatamente. Aqueles R$50 que a gente falou agora há Sim, pouco, Exato. está pendurado É. ali para o teu retorno Tá. ser pago. E ele fica como um saldo devedor, e dependendo da condição financeira, imagina uma pessoa que está afastada por doença. Ela já está com custos das suas doenças. Exatamente. Às vezes ele é até o arrimo da família. Exatamente. Né? E aí Já ela tá chega a sendo ter uma prejudicada. conta gigantesca para descontar do salário dela. O INSS nunca paga o salário integral. Exatamente. Exatamente. Então a ideia, e aí muitas empresas acabam
entendendo que é o ideal, porque sempre foi uma dor, né, Tati? É que esse pagamento ele aconteça também no período de pagamento, porque quando a pessoa voltar, a vida dela é a vida normal. Para Se a não gente acumular. se a Sim, gente porque o manter nesse acúmulo que é o que pesa, desenho... né? Às vezes Aham. é como você de Exato. 50, 100 reais, 200 reais. Você vai e dentro do seu dia a dia, Do você seu vai... recebível Agora, ali. às vezes, eu vou me colocar assim, vamos supor, imaginar como um funcionário. Às vezes é tanta informação que às vezes a gente nem tem essa informação, né? O profissional nem tem. Quando ele chega, ele toma um susto. Exato. Devo X para a Exatamente. empresa. Mas eu não Como assim? sabia, eu não sabia. Eu não li. Exatamente. Não Não, e me foi assim, informado. como que vão me Exatamente. cobrar Tem essa possibilidade? agora? Tem, né? Tem. De não saber Isso é muito mais comum, do que... porque a pessoa, quando ela entra na empresa, ela recebe todas as informações, mas é tanta informação Sim. que às vezes ela nem se liga. E às vezes o afastamento ele acontece anos depois que ela tá na empresa. Uhum. E ela já Sim. não olha mais para Sim. qual era o regramento, ela ficou E vem doente, assim, ela se afastou. ninguém me cobrou. Exatamente. Agora sim. querem me cobrar tudo retroativo. E vira até E- incomodação Então, para E a aí empresa, você acaba talvez. gerando uma questão de conflito, até impacto no clima das organizações, Sim, por conta dessa questão, sim. né? Então, se a gente conseguir resolver isso antes, então uma das entregas que o sistema também vai fazer é justamente esse gestão. processo, caso as empresas queiram, obviamente, né, Uhum. seguir por esse caminho, Uhum. também terão uma possibilidade de fazer esta cobrança Mensal. no mensal, Mesmo né? com a pessoa Exato, afastada e do aí ca- com uma emissão de pagamento, boleto, enfim, qualquer coisa aí parecida. o pagamento como a empresa quiser Aham, fazer, né? aham. E outras dores dessa área, consegue levantar para mim, Tati? Ai, Muita coisa. estamos com tempo? Sim, é muita Estamos coisa, com né? tempo, né? O RH é o coração da empresa. Sim. O departamento do pessoal, o DP, é onde tudo acontece. Eu digo que é um ser vivo. É. Então, ali onde sente todas as dores. E assim, a gente sempre fala, né? Máquina da empresa é mais fácil fazer aquisição, né? Ou a substituição. Agora, o material humano, ele é a parte mais delicada realmente É uma da questão empresa. É cultural que faz a também. empresa crescer, faz a empresa evoluir, faz a empresa quebrar. É o material humano. Você concorda comigo? Exatamente. Né? Tanto, por isso que a gente estava falando um pouquinho antes, né? RH deixou de ser RH para ser área de gente, área de people, qualquer outra nomenclatura, Sim. porque não se pode mais, não cabe mais você tratar o humano só como um recurso. Sim. Embora seja um recurso imprescindível para atingir Sim. os resultados Mas da vai além, empresa, né? vai É muito além. além. Ele tem as suas experiências de vida, Uhum. as suas relações familiares, de amigos que ele traz para dentro desse ambiente, Uhum. né? E aí isso você vai E reverbera, incorporando e não é reverberando dentro da Porque empresa, né? cultura organizacional reverbera. Sim. Então, uma empresa com cultura forte, com pilares fortes, missões, valores disseminados, Sim. de uma forma consistente. A gente não está falando aqui de SG, tá? É. A gente está não, falando vamos falar de aqui muita coisa. É. de raiz, Você sabe verdade. que jeito que a empresa trabalha eu mesmo, traduzo a isso energia como que ela egrégora, coloca. sabe? É, Porque exatamente. uma empresa que tem uma egrégora positiva, se entra até uma pessoa que não está dentro desse processo, ela mesmo Se não se espelha. encaixa, né? Exatamente. Ela acaba se expelindo ali dentro mesmo. É automático. E a empresa, quando ela cuida de tudo isso, que é o que a gente fala aqui, que é segurança do trabalho, é cuidado com as pessoas, né? Eu acho que a empresa só tem a ganhar, né, Tati? E Sim. além disso, a gente está falando aqui, é uma preocupação intrínseca da BMS Uhum. cuidar de pessoas. Sim. Cuidar de pessoas com tecnologia sem tirar as pessoas deste caminho. Entendi. E a gente também fala em saúde financeira. Sim. No final, alguém paga essa conta. Essa conta que do cara afastado, aí É. ele volta, ele não consegue pagar, ou Você mesmo tem que ele vai ter impacto que nas tuas parcelar em contas. Isso. 20 vezes, esse dinheiro já saiu, Você né? tem impacto nas duas pontas, você tem impacto para a empresa, E para o você tem profissional. impacto principalmente para o profissional, Sim. né? É Então um você ganha-ganha. resolve, é um Certo. ganha-ganha. E o Exatamente. ganha-ganha só como é que funciona? Como a gente está falando aqui. Ouvindo as empresas, ouvindo os profissionais e ouvindo suas dores e não só ouvir, mas como colocar a mão na massa, colocar investimento, abrir essa cabeça, sair do quadrado e vamos fazer algo que seja disruptivo, mas assim, não é disruptivo de pensar, ai, vamos pegar um foguete, vamos fazer... Aqui tem uma dor que está aqui. Aham. A gente não tem o hábito
E aí, a gente que eu digo, me incluo, né, dentro da galera do RH ali, porque você tem muitas soluções hoje para resolver várias coisas. Para resolver avaliação de desempenho, para resolver treinamento, para resolver uma série. Você tem uma série de soluções. Mas e a dor de quem tá ali batucando todo dia? Né? Então, acho que esse é um olhar muito interessante, porque é onde a gente traz volume. Você tem empresas com 200, 100 colaboradores, você tem empresa com 30, 40, 150 mil pessoas. Sim, é muita gente. É muita muita gente, Muita principalmente, e você ainda tem empresas que, além dos colaboradores, você tem os seus terceiros, que, obviamente, nesse modelo de plano de saúde acaba não se encaixando, né? Mas se alguma empresa daqui a pouco resolver conceder plano de saúde para os seus PJs, por exemplo, para os seus terceiros, para os seus parceiros, é uma ferramenta que vai também atender essa A gente tem, necessidade. entre os nossos clientes, grandes redes hospitalares. Sim. Exato. Que os médicos são PJ. Sim. Então, assim. E o controle. de Vamos tudo um isso, pouquinho né? mais além, um controle dessa emissão de nota desses PJs. É. E tem uma questão legal de saúde ocupacional também, que as empresas, elas são corresponsáveis, né? Sim. Pela saúde dessas pessoas. Então, exames médicos, periódicos, Periódicos. tem que estar em dia, né? E como é que é feito esse controle? Tá. Né? Esse Digital Health vai fazer esse controle? Vai fazer tanta coisa. Que bacana, Vai fazer assim. né? Mas assim. Você sabe, até antes Ah. de te cortar, a BMS é muito conhecida pela questão, né, de análise dos créditos pendentes da empresa, recuperação de Isso. dinheiros aí. É. Esse produto entra nisso também? Ele Também, auxilia nisso Ele também? auxilia. É. E sabe, Andréa, como eu estava falando, né? O RH e o DP é vivo. Aham. O nosso sistema também é vivo. Tá. Então, assim, nós priorizamos 4 ou 5 soluções que são dores grandes, ali? latentes, Aham. e que podem trazer soluções de forma muito rápida. Certo. Na implantação, a gente vai acoplando outros serviços conforme sejam Vai as se- dores dessas sim. empresas que nos contratam. Tá, entendi. Então, Uhum. não é algo standard. Sim, Hoje temos prioridades desenhadas, tá. incorporadas, desenvolvidas, Aham. mas nós somos uma empresa de escuta. Hoje ele é 1.0, mas ele pode chegar ao 10.5. Fácil. E vai chegar. E vai chegar. Vai chegar Entendi. rapidamente. É a versão 1.0 que já vai resolver bem essa relação aí triangular entre, né, colaborador, plano de saúde, RH, tentar não, vai minimizar muito o trabalho, o retrabalho. É isso, essa é a função dele. Exatamente. Exatamente. Isso gera lucro E trazer recursos para as empresas. também. Exatamente. Sim. Esta conta, quando o colaborador volta, É. muitas vezes Fica perdida. para a empresa. Entendi. Exatamente. Então, assim, no meio de todo esse E se imbróglio, não de volta? todo esse... Ele não E se volta. ele não volta? Tá, então, no meio de todo esse imbróglio, às vezes a empresa fala, volta aí, vamos trabalhar e esquece isso aqui. É assim que funciona ou não? Às É vezes. mais difícil, mas pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer, Tá. mas assim, você pode fazer um parcelamento, mas dependendo da Enorme, quantidade de pessoas, dependendo entendi. do quanto ele está prejudicado financeiramente por conta desse afastamento, dessa doença que ele teve, é muito difícil ele conseguir se reerguer. E aí ele entende, ele pode depois tentar buscar na empresa uma saída, e aí você acaba tendo outros problemas, né? Consignado. Porque provavelmente ele vai ter pedido algum consignado no banco, e aí você vai ter que descontar o saldo, e aí você depois vai ter um problema sindical até na homologação. Então você consegue resolver Me olha com esse vira um olho. embrólio. É um de embrólio, verdade, realmente vira é um um embrólio mesmo. Então, assim, o Digital Health, ele vai antecipar isso, evitar isso. A ideia é que ele vai auxiliar, além de auxiliar o RH, não fazer com que essas dores de situações mais críticas não aconteçam. Tá? Não se Ou chegue a esse sanar o ponto. máximo possível, Tá? exatamente. Ou resolver ali. Isso vai Exatamente. gerar não só um conforto para o colaborador, como também um valor para a empresa. É isso, Uma melhor financeiro, um valor. negociação Sim. nos novos contratos. Hoje em Sim, dia, existem muitas entendi. empresas, eu tenho contato com muitas empresas, né? Aham. Muitas pessoas da área de RH, tem empresas que têm de 10 a 20 pessoas só para fazer esse modelo de atendimento.
Então, imagina, um custo pessoas... enorme, né, para a Então, empresa. acho que eu vou além até, porque o RH, ele tem um papel importante de desenvolver pessoas. E você está Uhum. trabalhando com pessoas que estão ali só digitando dados. Ou seja, O que ela está se desenvolvendo com aquilo, além de ter aquela informação no dia a uhum. dia, né? Então, você tem, acho que a aplicação, o sistema, ele vem também para poder fazer com que a empresa olhe para essas pessoas, fala, o que que essa pessoa, ela precisa de desenvolvimento, o que que você quer fazer? Vamos desenvolvê-la para trabalhar com outra coisa, com outra frente. Você quer ver o que eu vou fazer agora que vai ajudar muitas empresas? Eu vou fazer um negócio que ela não sabe, mas eu vou fazer. Quer ver? Assim, ó, obviamente, nós somos o podcast que traz aqui inteligência, Aham. né, tributária, para as empresas poderem conhecer o trabalho e tal. E isso aqui é uma ferramenta muito importante. Então, você que é empresário, preste atenção no que vai acontecer agora. Tati, venda então nesse momento o Digital Health, né, para quem está nos assistindo aí. Quer ver só? Vamos lá. Andréa, imagina, não? Assim, a BMS tem o privilégio de ter essa escuta e contar com parceiros como a Pri. Aham. E a gente, além disso, traz todos os benefícios, redução de custos e redução de tempo. Então, você tem um bem precioso que não volta. Exatamente. É o tempo que a gente tem. A gente acorda todo dia com 24 horas e não tem como voltar. Uhum. Então, vamos usar esse tempo para o teu core business. Uhum. Para o que a tua empresa executa de forma perfeita e indelegável. Exatamente. Certo. O resto, passa pra gente que a gente resolve. Falei pra você. Ornou. Essa aqui mandar vender, cara. Né? Não sei quem que é pior, ela ou minha filha. Minha filha tá de um jeito. Ela trabalha na minha empresa, né? Mas ela tá. Você né? vai se dar bem, então. Se Não, sua filha tem, vende não, bem não, assim embora. tem parceiros comercial nossos que não quer mais entrar em reunião comigo. Ah, não, você não, por favor, com ela. Espero que tenha alguns parceiros comerciais que falem comigo também. Gente, é isso. É isso, Tati. Nos sigam né? nas redes. Mas redes, agora sim, ó. verdade. Primeiro agora, então, assim, a gente vai encerrar esse podcast que hoje está com esse clima maravilhoso, que nós estamos aqui comemorando o lançamento, né, do Digital Health. Exato. Quem quiser saber mais, pode entrar em contato com a gente aqui, que a Priscila ou também a Tati vai estar pronta para explicar. A equipe da BMS vai até a empresa, explica, Sempre. mostra como funciona, o que ajuda, o que não ajuda. Tudo virou online, mas nada substitui o olho no Isso. olho, o cafezinho. Com Exatamente. certeza. Então, assim, Pri, muito obrigado. Eu que Bem-vinda agradeço. ao Obrigada. clube que Eu que você já agradeço. meio que participava, né? Exatamente. Tá? Então, muito obrigado, tá? Obrigado, Quero André. convidar você, convidar, intimar para falar mais aqui do Digital Health em outros programas, tá Vamos bom? sim, Para vamos nós sim. é um grande prazer ter você aqui com a gente, tá? Eu tô muito feliz. Acho que essa solução vai trazer ganho de tempo, que é o que a gente mais busca, além da própria tecnologia, da transformação digital, mas o ganho de tempo que esse público todo vai ter, né? A facilidade, acho que precisa ser fácil e precisa ser rápido hoje em dia, né? Então, eu te agradeço pela oportunidade da gente estar aqui para poder falar desse Eu é lançamento. que agradeço. Tati, você também, obviamente, está intimada, né? Estou A aqui, estar André. sempre aqui com a gente no nosso TechStack, tá bom? Obrigada, André, mais uma vez, por levantar tantas bolas. E obrigada, Pri, Eu que por agradeço. essa construção que a gente faz sempre já verdade. de anos. É verdade. Então tá, esse é o podcast que ornou Ornou. hoje, né? Então, tá. Gente, olha, eu quero convidar você a nos acompanhar aqui nas nossas redes sociais. Esse é o TechStack, o podcast que tem a obrigação de ser o maior podcast de inteligência tributária do Brasil, tá? Então assim, ó, aproveita, já curta, comenta, compartilha, clica no sininho, que assim sempre quando a gente tiver episódios como esse, que ornou tanto, você vai saber e vai acompanhar a gente, tá bom? Um grande abraço e até o próximo episódio. Até lá. Até lá.